Tá aqui, já tá no ar. Já estamos no ar. Já estamos no ar. Mas que coisa séria, né? Que coisa séria. Mas, ao contrário do que prega, do que deseja nosso novo ministro, essa pandemia ela está sendo polarizada e politizada. Está cada vez mais claro para o grande público que houve uma união de forças para desgastar o governo federal. Tem vaga não. Tem vaga não. O perfil tá cheio. O perfil tá cheio. O perfil tá cheio. Por motivos diversos, em múltiplas frentes, né? Então, você tem a frente orçamentária, a fiscal, a judicial e também perante a opinião pública. Eu queria falar com vocês um pouquinho dessas quatro fontes de desgaste político, né? Primeiro, o desgaste orçamentário, falando do sequestro das verbas discricionárias dos ministérios pelo Congresso. Isso antecedeu a pandemia. Desgaste fiscal, o governo federal fica obrigado a bancar a queda de arrecadação de estados e municípios que não precisam oferecer nenhuma contrapartida. Desgaste judicial, o STF privilegiou, né, estados e municípios, já falamos disso aqui, quantas definições sobre isolamento social, né, então esvaziando o poder de ação do Executivo e do Ministério da Saúde. Traduzindo para o espectador, o presidente não pode mais te autorizar a voltar a trabalhar. Quem manda nisso agora é o seu governador e o seu prefeito. Finalmente tem o desgaste perante a opinião pública. Qualquer figura que se antagonize ao presidente recebe a atenção da imprensa e é vista com bons olhos. Qualquer defesa que o presidente faça da flexibilização do isolamento é vista como irresponsável e negacionista. Então, nessa pandemia, o Brasil está operando naquela velha lógica. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso seria muito válido se o inimigo fosse o vírus. O problema é que o real adversário de muita gente parece ser o presidente da República, né? Então, isso nos proporcionou alguns momentos atípicos aí na política nacional. Então, eu digo que eu vivi para ver a esquerda endossar o João Dória. Eu vivi para ver o governador e o ex-presidente corrupto unidos pela rede social, trocando afagos. Eu vivi para ver um ministro da Saúde dizer que o Estado brasileiro deveria, abre aspas, dialogar com a milícia sem gerar um pio na imprensa. Eu vivi para ver o Partido dos Trabalhadores aplaudir um ministro mediano, que no passado recente, quando era deputado, comparou votar no PT com consumir drogas pesadas. Quem quiser acreditar que o Centrão, a esquerda, o STF e a ala militante da imprensa estão unidos contra a pandemia e a favor do Brasil, fique à vontade. Mas, diante das evidências, eu vejo muito mais política e oportunismo do que fraternidade e ciência. Meus amigos, a coisa é muito séria. Diga só que como você conhece esse lugar aqui que nós estamos? Estou perguntando. A coisa é muito séria, Eu não sei onde é que nós vamos chegar não, sinceramente. Eu estou muito preocupado com a situação do Brasil, viu? A situação do Ceará. Um amigo meu aqui, ó, Luiz, ele é da onde? Da Cuba. De Cuba. Aqui para meus colegas aqui socialistas. Você gosta da ilha de Cuba? Não, pô, é fácil. Todos vocês que querem socialismo aqui no Brasil, peguem todas as suas coisas e vão morar lá. Lá, aquele país de fome, aquele inferno do mundo, vão morar para lá. E de passo pega aquele ladrão safado de Lula, aquele cachaceiro e leva para lá também com Fidel. Mas isso que Fidel Castro é muito bom com os mais pobres, a saúde de Cuba, a educação, o que você acha? Nada preta, nada preta. E a saúde lá, como é que é? Na bosta. É? Eles mandam os médicos para outros países e dentro do país não tem médico, a medicina não presta, os hospitais sujos, mais higiene, não tem alimento, a crise dentro de Cuba nunca acaba, miséria total. O de baixo não pode. Muito bem. Irmão, Deus abençoe, viu? Nossa Senhora liberte Cuba e o Brasil do socialismo. Deus abençoe, viu? Tudo bom. Que coisa, hein? A gente escuta falar na faculdade, né, no cursinho, socialismo, comunismo. Né? Meus queridos amigos e companheiros do MDB, presidentes, dirigentes do MDB da região aí da Grande Santa Rosa, da região noroeste, eu queria só comentar com vocês rapidamente que no sul nós estamos praticamente terminando o surto. Já passou o pico nas cidades onde ocorreu, né? Nas cidades onde não tem vírus circulando, não tem como ter o surto né? Aí na região tem um número muito pequeno de casos confirmados, né? E a maioria não tem gravidade nenhuma. Na mesma época
quando tinha epidemia do H1N1, as UTIs estavam lotadas na região, as pessoas morrendo, principalmente mulheres grávidas, obesos. Hoje, esse coronavírus tem pouquíssimos casos e todos praticamente de internação, um ou dois de internação, o resto tudo em casa, sem nada, sem gravidade maior. 420 municípios do estado estão sem nenhum caso, nem positivo. Eu moraria. Caso, nem positivo, nada. Prefeito, nosso companheiro lá ele entrou pela fronteira da Argentina, foi muito grave, foi muito mais grave. Como a febre amarela, você se lembra, também entrou pela fronteira da Argentina, atingiu muita gente, se espalhou no estado. Nessa epidemia, o epicentro é São Paulo, não é o Rio Grande do Sul, né? O coronavírus está em São Paulo, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos tem menos casos do que a cidade de Fortaleza. Por quê? Por que o vírus circulou mais em Fortaleza do que circulou no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina juntos? Porque Fortaleza tem 3 voos semanais para Milão, que foi o epicentro da epidemia na Itália, e que também tinha muito vírus circulando porque tinha uma linha direta com Wuhan, na China. São 2 centros, as 2 cidades são polos de confecções e de moda. Tem 20 mil funcionários chineses trabalhando na região de Milão. E aí levaram o vírus para lá, sem querer, né, levaram o vírus, e o vírus acabou aqui em 3 voos diretos toda semana para turista, para comércio, para tudo, de Fortaleza para Milão, trouxe o vírus para Fortaleza, muito mais do que para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina juntos. Manaus também é um polo, tem a Zona Franca, que tem milhares de chineses passam em Manaus todos os anos, milhares de italianos, milhares de gente no comércio, aquelas empresas todas lá, compra, venda, tudo ali na Zona Franca. A Zona Franca é um gigantesco polo industrial, né, e muitas empresas, inclusive compradas, tem chineses, tem italianos, tem gente de todo mundo ali. Então, os lugares onde circula gente do mundo e comércio intenso com esses países que tiveram epidemia, é os lugares onde o vírus circulou. Rio de Janeiro e São Paulo por causa do turismo, São Paulo ainda por causa do comércio internacional, e o carnaval expandiu a epidemia. O vírus já estava circulando em fevereiro, já tinha chegado no Brasil em fevereiro. O vírus circula muito antes de aparecer o primeiro caso, né? Ou pelo menos de se desconfiar que tem um caso do vírus, né? Às vezes as pessoas têm um monte parece que estão com uma febrezinha, 99% dos portadores desse vírus são assintomáticos. E por isso que ele se expande tão rápido. A gente não tem ideia, ele é invisível. A gente não vê a pessoa com a doença, a gente vê só alguns casos. Esses casos a gente protege, isola, trata, mas 99% não vai sentir nada. E esse vírus só termina quando chega em 70% da população, quando contaminada, né? É assim que todas as epidemias virais terminam. Nós temos que proteger o grupo de risco. Então vocês não vão ver essa epidemia aí, ela não vai surgir aí, a não ser se o governador tivesse tido sucesso em achatar a curva de progressão do vírus, empurrar isso para o inverno, aí poderíamos ter realmente um problema mais grave, né? Mas graças a Deus a epidemia foi pequena, circulou pouco vírus, mais na região metropolitana, ali de Porto Alegre, algum ou outro no interior, aí, poucos casos, né? E está se encaminhando para o fim. Desde o maior pico de novos casos por dia foi no dia 2 de abril. De lá para cá só tem caído o número de casos, os leitos de UTI em Porto Alegre estão vazios, né? E é isso que está acontecendo. A epidemia está terminando no Rio Grande do Sul, né? E deve terminar, ela deve estar chegando no pico no Brasil agora. Entre hoje e mais uns 3, 4 dias, nós devemos chegar no pico da epidemia, no máximo de novos casos por dia. E depois a tendência é cair, tá? E termina no final de maio, né? Queria passar essa informação para a gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me questionar, usem o WhatsApp aí, vamos conversar. Um abraço. Meu amigo. Você não vê essas informações na imprensa você não vê essas... Estão sob suspeita. Compra de material por parte do Ceará está sob suspeita. O Ceará, aliás, já empenhou sem licitação mais de 200 milhões de reais. O que vocês acham? Que esse dinheiro vai ter a destinação correta?
Já está em curso um escândalo que pode ter proporções, não digo, tem proporções semelhantes, sim, se você fizer, se você levar em conta a proporcionalidade, semelhantes à Copa do Mundo e à Olimpíada do Rio, que a gente advertia, né? E fizeram aquele regime especial de licitação, deu no que deu. Agora, sem licitação, um prefeito já foi já foi afastado pela Câmara, se não me engano em Alagoas, eu não sei. Eu sei que já veio a pandemia. A investigação que vai seguir a isso, que deve ser rígida, rigorosa, vai mostrar o tamanho da confusão, né? O tamanho do buraco. É osso. Véter, rapaz, eu tô aqui no ar. Esse bicho americano. Oi pessoal, sou Luciana Monteiro Natal e queria chamar vocês para uma reflexão acerca do que está acontecendo. A gente fazer uma reflexão a respeito dessa quarentena. O que é que tem por trás? Se ela é realmente necessária? O que é que está acontecendo? Eu fiz um texto e peço licença a vocês para ler. Mais de 400 mil pessoas curadas no mundo e a imprensa só fala de mortos e infectados. A tragédia da audiência e a audiência dá dinheiro, muito dinheiro. A mídia há tempos não tem audiência tão alta. Será que a quarentena é ruim para ela? O STF retirou do presidente a autoridade das atividades econômicas, passando a governadores e prefeitos essa prerrogativa, dinheiro de rodo, para gastarem como bem entenderem e sem prestação de contas. Será que a quarentena é ruim para eles? Há um remédio que já foi autorizado pela FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, pela Anvisa daqui e pelo Conselho Federal de Medicina, com eficácia conhecida há muito tempo e comprovada, mas apressaram-se em desmerecê-lo porque ficou conhecido como remédio de Bolsonaro. Informaram, desmereceram e negaram a esperança e cura para as pessoas por questões pessoais e políticas. Se não fosse eficiente, o Dr. Davi Wipe, coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, seria inclusive com autoprescrição e que se curaria. E o Dr. Roberto Calil, médico do Hospital Sírio-Libanês, médico de Lula e Dilma, inclusive, tomou e foi curado. O general Heleno Vasgarten, um veterano da Segunda Guerra com mais de 90 anos, a mãe dos donos do Preventicênio, concorrente do plano que o ex-ministro Mandetta trabalhava, mas também tomou e se curou. Na saúde, sabemos que o remédio certo tem que ser dado no momento certo e na hora. Sabe-se também que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Doses erradas, para cima ou para baixo, é contraindicado e perigoso. Por outro lado, o remédio não vai fazer mais mal que a doença. Para matar, toca fogo na vaca. Estima-se que 38 milhões de brasileiros vivem da iniquidade. Feirantes, pipoqueiros, vendedores de picolé. Estima-se também que mais de 600 mil empresas faliram. Falam em mais de 10 milhões de desempregados. Cada vida importa, mas não há saúde sem economia, educação sem economia, assistência social sem economia, salários sem economia. É fácil falar, fique em casa com a geladeira cheia e dinheiro na conta, mas há pessoas que, se a economia não girar, elas não comem. Isso para falar do básico, do mínimo. É um equilíbrio, bom senso. Peço que as autoridades se sensibilizem com os necessitados. Obrigar famílias inteiras a permanecerem confinados em casa sem ter o que comer é ditatorial. É de uma insensibilidade e indiferença sem nome. Países como Japão, Suécia, Polônia não fecharam uma bodega sequer.
mas mantiveram a economia, os empregos, se protegendo e protegendo os outros, usando máscara, distanciamento, álcool e superaram. Por que não podemos fazer igual? Pelos empregos, pelos necessitados e, repito, há muitos lucrando com a tragédia. Pânico espalhado na população não ajuda nem resolve. Informação e atitude, sim. Quantas epidemias já enfrentamos? Gripe aviária, H1N1, H2N3, cólera. Na H1N1, usamos o Tamiflu e superamos. Por que essa é diferente? Vemos governos prendendo cidadãos nas ruas e em casa e soltando criminosos a quem estão atendendo. Por que gestores se negam a liberar as atividades para só há no trabalho sobre quarentena, e esse trabalho é da China, a mesma que originou essa e outra mídia lucrando, políticos lucrando e sofrendo. Será que